Deus, que alegria, Pai, poder olhar para a vida do Rômulo e ver o tanto que o Rômulo tem crescido, tem desenvolvido e tem, Pai amado, Pai bondoso, feito a diferença através do seu ministério, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem aperfeiçoado o Rômulo dia após dia. E hoje nós olhamos para ele e vemos, Pai, que o Senhor fez dele um pastor, Pai, que vai trabalhar na propagação do seu evangelho, no serviço da sua igreja, no anúncio da salvação, e eu louvo ao Senhor por isso, Pai. Eu quero pedir que o Senhor o abençoe nesta noite, que o Rômulo seja a boca do Senhor, Pai, e que a palavra proferida por ele, que venha ser como flecha aos nossos corações, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o compromisso que o Senhor tem não é com nós pregadores, Pai. O Senhor tem compromisso com a sua palavra, Pai. E quando a sua palavra é ministrada com seriedade, a obra do Senhor acontece, Pai. Abençoa a vida do Rômulo. Nos abençoa, Pai, como ouvintes, e que possamos ouvir e praticar a santa palavra do Senhor, Pai. Fique conosco, fale conosco, use o seu filho, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. A Igreja Presbiteriana Betel foi uma das últimas igrejas que eu preguei como seminarista e agora é a primeira que eu estou pregando oficialmente como pastor. Eu ainda não acostumei com o título de pastor, mas aos pouquinhos eu vou acostumando. Hoje eu cheguei num velório da dona Noêmia. Oi, reverendo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para cima, eu falei, sou eu. Mas aos pouquinhos a gente vai acostumando, aos poucos a gente vai acostumando com o título de pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas capítulo 17, versículos 11 e 19. Antes de vir para cá, o Leandro me mandou mensagem perguntando qual seria o texto. Aí eu falei para ele, ele falou assim, nossa, mas eu preguei semana passada. Eu falei, não brinca não, o Espírito Santo mentiu para mim então, só pode. Porque eu orei, e Deus falou comigo, não, é esse texto. Aí agora foi confirmado, porque a história que você contou aqui antes do cara, do nosso irmão, que não é evangélico, está vindo, que vai ter tudo a ver com o texto. Eu falei, o Espírito Santo não mente, né? Como diz a música, né? Deus não é homem para mentir, né? O texto diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações através da meditação da sua palavra. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema de gratidão. Gratidão à base de tudo. Eu tenho certeza que se formos levantar os nossos braços na noite de hoje, todos nós temos motivos para agradecer e exaltar o nome do Senhor. Todos nós temos motivos de gratidão. Mas da mesma forma como temos motivos de gratidão, inúmeras vezes nós somos ingratos. Em meio à gratidão, inúmeras vezes demonstramos ingratidão nas nossas palavras e nas nossas próprias ações. A grande questão é que a gratidão normalmente ela é uma reação. A gratidão ela é uma resposta a um ato feito antes. E essa gratidão como resposta a um ato feito antes é o que nós vemos nesse texto de hoje. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele registra, né, quando Jesus Cristo já caminhava para a cidade santa de Jerusalém. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Se você vai perceber aí no versículo 11 que ele vai falar que ele estava de caminho para Jerusalém e passando pelo meio de Samaria e da Galileia.
Jesus Cristo, neste contexto, ele já era alguém famoso, alguém popular, alguém que já havia realizado inúmeros milagres, alguém que já era conhecido e congregava multidões, e ele já caminhava no fim do seu ministério em direção à cidade santa. E é nesse caminhar do fim do seu ministério em que se dá a cena onde ele cura 10 leprosos. No versículo 11, como eu disse, Lucas nos posiciona juntamente com Jesus nessa reta final. Só que no versículo 12 tem uma expressão muito importante que diz que Jesus ele vai entrar numa aldeia. Ao entrar numa aldeia, ou seja, numa vila qualquer, um ajuntamento de pessoas, e nesse ambiente de uma vila qualquer, num ajuntamento de pessoas, onde entre Samaria e entre Galileia, ele encontra 10 leprosos. E nesse ambiente, os leprosos têm uma reação muito interessante. Eles vão gritar no versículo 13: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Mestre, tenha compaixão de nós. 10 leprosos juntos, isolados numa aldeia, no caminho de Jerusalém, entre Galiléia e Samaria, gritando: mestre, compadece-te de nós. Só que uma expressão muito legal é que o versículo 13 vai falar o seguinte: ficaram de longe e gritaram. A grande pergunta é: por que esses leprosos ficaram de longe e gritaram: mestre, compadece-te de nós? Só que para nós respondermos esta pergunta de por que eles ficaram longe gritando: mestre, compadece-te de nós, nós vamos ter que recorrer para Levítico 13. Porque é estranho a gente pensar que 10 leprosos gritaram de longe para que o Senhor Jesus tivesse compaixão deles. Jesus era aquele que a mulher havia tocado e havia sido curado. Jesus era aquele que andava no meio das multidões. Mas por que de longe 10 leprosos gritando? E em Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46, vai dizer que as vestes do leproso serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode o leproso e gritará: imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Sabe quem é um leproso? Um leproso é alguém que tem que andar com roupa rasgada. Um leproso é alguém que tem que andar com seus cabelos bagunçados. Um leproso é aquele que tem que gritar: imundo, imundo, imundo. Um leproso é aquele que deve morar sozinho. Um leproso é aquele que deve morar fora da cidade. E quando a gente pensa nessas 5 características que compõem um leproso, a gente começa a pensar ou questionar-nos: mas isso não parece ser tão sério assim. Isso talvez não tenha tanta importância, mas o que seria isso na prática? Meus queridos irmãos, você morar fora de uma sociedade, com roupas rasgadas, sendo acusado de imundo, isso é o esvaziamento da humanidade. É o esvaziamento de uma dignidade de vida. É você não ter dignidade de vida para se relacionar com pessoas. É você ser um miserável. É você ser um imundo. Nos campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, quem davam esses testemunhos eram os judeus. As suas cabeças eram raspadas, suas roupas eram trocadas, e eles viviam aprisionados, isolados. Eles eram tidos como pessoas totalmente impuras, como imundos. Eles se sentiam qualquer coisa, menos eles mesmos. Ser um leproso é você ser alguém menos um ser humano. É você ser considerado como um animal. Sabe aquele animal que chega na casa da gente, às vezes está na rua, ou você está comendo um lanche? Quem vai na hamburgueria sabe. Quem vai na hamburgueria sabe que quer ter um cachorro do lado comendo sanduíche. Você faz assim, passa, tio. É assim que um leproso é tratado. Sai daqui, imundo. Sai daqui, homem. Sai daqui. É ser tratado como um animal. Aos mais velhos de idade, aos mais senhoris, ou numa linguagem muito carinhosa que eu brinco lá na igreja, aos jurássicos dos anos 80 e 90, né? Não tão jurássicos assim, né? Aos jurássicos dos anos 80 e 90 vão lembrar do que é mais ou menos ser um leproso, quando foi descoberta a crise da AIDS. O rebuliço que virou no Brasil. Mas não somente isso. No Estado Novo do Getúlio Vargas, o caminhãozinho que passava pegando as pessoas com hanseníase, e eram jogadas para dentro desses camburões e sendo levados embora para ser
escrachada a sociedade. Pessoas que não são tratadas com dignidades. Segundo a BBC, jornal, 40 mil bebês foram separados em leprosários brasileiros. 40 mil bebês esculachados e marginalizados porque tinham lepras. Aqueles 10 leprosos gritando de longe, eles simplesmente gritavam porque eles eram considerados imundos, eles eram marginalizados. Mas acontece uma coisa muito interessante nesse texto. O versículo 14 tem algo lindo para nos relatar. O versículo 14 vai dizer o seguinte: ao vê-los, disse-lhes Jesus. Numa sociedade que não tinha relacionamento com aqueles 10 leprosos, Jesus caminhando em direção a Jerusalém, passando no meio de uma aldeia, ele vê os 10 leprosos. Ele simplesmente vê aqueles 10 homens. Ele vê aqueles 10 homens e ele se demora, ele percebe. Irmãos, não é um olhar de relance que ele simplesmente vê e vai embora. Ele vê e ele observa. Quando os leprosos viram para Jesus e falam assim: mestre, tem compaixão de nós, compadece-te de nós. O olhar de Jesus é isso. O olhar de Jesus é um olhar que não vê a doença, mas vê um ser humano. O olhar de Jesus é um olhar que vê aqueles homens e vê que aqueles homens podem ser restaurados e novamente ter voltado para eles a dignidade de vida. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar de amor. O olhar de Jesus vai no fundo do coração daqueles homens. Jesus, ele vê quem de fato aqueles homens são e não como a sociedade os via. Jesus vê gente carente, vê gente necessitada. Jesus vê os seres humanos como gente, não como animais. Jesus, ele vê gente. E esse é o nosso Senhor Jesus. E eu quero falar para você de todo o meu coração: Jesus está aqui nessa noite, ele está vendo você. Não importa quem você seja, não importa quem eu sou, não importa o tamanho da nossa dor, do nosso sofrimento, não importa o que as pessoas dizem para nós, o nosso Senhor Jesus, ele vê a mim, ele vê a você. O nosso Senhor Jesus, ele vê a mim, ele vê você, e o nosso Senhor Jesus traz esperança para as nossas vidas. Mas uma coisa muito inusitada aconteceu. Uma coisa muito inusitada aconteceu. Jesus não os toca. Jesus não faz gesto nenhum para aqueles leprosos. Jesus, ele não se aproxima daqueles leprosos. Jesus, ele simplesmente vê os leprosos, e ao ver aqueles leprosos, o versículo 14 vai dizer: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmãos, loucura, loucura. Lembrem-se, eles não podiam entrar na cidade. Jesus está mandando aqueles que eram marginalizados entrarem numa sociedade, irem até o sacerdote, homem santo, homem que não poderia se relacionar com aqueles homens impuros. O que pode passar na mente da gente nesse momento, ou daqueles 10 leprosos, podia ter sido algo assim: mas eu não posso entrar lá, como que eu vou obedecer esse mestre, esse homem que eu estou pedindo compaixão, e ir até o santuário sagrado? Eles não podiam entrar na sociedade, mas Jesus manda, Jesus ordena, Jesus fala para eles: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Sabe o que aconteceu? Eles foram. E o texto vai terminar falando assim, o versículo 14: aconteceu que indo, eles foram curados, eles foram purificados. Ao caminhar em direção a uma ordem do Senhor Jesus, toda a dignidade deles foi alterada, toda a humanidade deles foi restaurada. Aqueles que eram marginalizados por causa do Evangelho do Senhor Jesus, agora poderiam ser inseridos novamente numa sociedade, poderiam ter vidas construídas, poderiam ter famílias, amigos, bens. Eles não precisariam viver mais como animais, eles não precisariam viver como pessoas completamente esculachadas pelo pecado da humanidade. E quando eu penso nesses 10 leprosos, e na oportunidade que eles tiveram, através do Senhor Jesus, serem reinseridos, eu lembro do Vale do Jequitinhonha. Deus me deu a oportunidade algumas vezes de ir ao Vale do Jequitinhonha, e uma das vezes que mais me marcou no Vale do Jequitinhonha foi em julho do ano passado, de 2018, quando eu estive lá e com as 2 missionárias nós fomos num assentamento,
E nesse assentamento que nós tivemos, eu me deparei com 3 crianças. Uma de 2 anos, uma de 4 anos e uma de 6 anos. E antes de ir para esse assentamento, eu passei no supermercado e comprei bolacha, comprei chocolate, comprei refrigerante. Falei assim, eu vou levar para eles. E eu cheguei lá, eu já conhecia eles de outra vez que eu fui anteriormente. Eu peguei e falei assim para eles: Dudu, Arthur, trouxe presente. Aí eles me abraçaram, me chamam de tio Rômulo. Tio Rômulo, desculpa, que delícia. Aí eu falei assim, mas vocês só vão ganhar se vocês adivinhar. Aí eles viraram para mim e falaram assim, já sei. Eu falei, o quê? Arroz. Gente, aquilo me cortou meu coração. Que criança de 5 anos de idade, em sã consciência, pede arroz para o pai e para a mãe, ou para o visitante que chega em casa? Aí eu peguei e disse, não, Dudu, você tem uma segunda opção. Sabe o que eles falaram para mim? Farinha. Eu falei, não. Aí a pior foi a reação na hora que eu falei que era chocolate. Eu falei assim, não, Dudu, Arthur, é chocolate. Sabe o que eles falaram para mim? Chocolate? Crianças marginalizadas, assim como aqueles leprosos. Mas o Senhor Jesus levou vida para aqueles homens. E nós, como igreja, temos que levar vidas às pessoas. Nós, como igreja, temos que acolher as pessoas. Nós, como igreja, temos que amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Só que algo muito impressionante aconteceu. Eles foram obedecer o Senhor Jesus, eles foram curados, a existência daqueles homens foi mudada. E eu fico imaginando a explosão de felicidade daqueles homens. Uma ressurreição aconteceu na vida daqueles homens. Aqueles que eram mortos, agora eles têm vida. Mas o problema, e o grande problema da história, é que o relato não termina aqui. O relato não termina com 10 homens sendo curados. O relato não termina com Jesus fazendo aquele milagre, transformando a dignidade de vida daqueles homens. O relato tem um grande problema. E esse problema é que aqueles homens agora tinham uma nova vida pela frente. Encontraram a bênção que eles queriam. E eles tinham uma vida pela frente. E 9 daqueles homens saiu procurando um mundo de possibilidades que talvez eles não tinham tido contato antes. 9 daqueles homens saíram à procura de uma felicidade. 9 daqueles homens foram procurar famílias, foram procurar amigos, foram construir a sua vida com seus sonhos. 9 daqueles homens foram conhecer a sociedade que antes os marginalizava e talvez agora estavam radiantes naquela sociedade, gritando: ei, eu fui curado, eu fui liberto. Tudo era novo para eles. Eles não podiam desperdiçar aquele momento. Mas acontece que o versículo 15 vai falar assim que um dos 10, vendo que fora curado. O primeiro movimento foi que Jesus viu. O segundo movimento é que apenas um viu. Um, de fato, viu que antes ele era leproso e agora ele tinha sido curado, tinha sido abençoado, e agora ele tem vida. E ao invés dele ir com os outros 9 para a sociedade, aproveitar a sua vida, conhecer o mundo de possibilidades, agora ele volta. E o versículo 15 vai dizer que em alta voz ele volta. E no versículo 16 vai dizer que ele se prostra. Ele se prostra aos pés de Jesus com o rosto em terra. E ele agradece. E Jesus faz uma pergunta muito óbvia. Jesus Cristo, ele vira para aquele que voltou e falou assim: ei, onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? É uma pergunta retórica. E é engraçado que essa pergunta fica sem resposta. Sabe por quê? Porque essa pergunta é para mim e para você. E que tem tudo a ver com o que o reverendo Leandro falou aqui no início. Sabe por quê? O que voltou, ele tinha uma característica que os outros 9 não tinham. Sabe o que ele era? Samaritano. Sabe os outros 9? Eram judeus. Conheciam as leis. Conhecia a fé. Conhecia Deus. O samaritano era inimigo dos judeus. Somente o samaritano voltou para dar graças e glória a Deus pela transformação que Jesus Cristo havia feito na vida deles. Somente o samaritano, porque ele era estrangeiro. E por causa disso, Jesus Cristo vai falar assim no versículo 19: ei, homem, vai, porque a tua fé te salvou. O único salvo da história foi o samaritano.
Os outros 9 pegaram a sua bênção e foram embora. Mas aquele samaritano, ao olhar para si, reconheceu a grandeza de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que agora o libertou e o inseriu novamente na sociedade, e se prostrou. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que é assim exatamente até hoje. Sabe como? Todos os domingos as nossas igrejas estão lotadas. Todas as semanas, fiéis e mais fiéis peregrinam rumo a Deus, pegando as suas bênçãos, pedindo as suas bênçãos. E quando recebem a sua bênção, esquece que gratidão é relacionamento com Jesus. Inúmeras pessoas só lembram de Deus na hora que aperta. Inúmeras pessoas só lembram de Deus na hora que a doença chega. Inúmeras pessoas só lembram de Deus na hora que o desemprego bate na porta de casa. Inúmeras pessoas só lembram de Deus na hora que os filhos estão desviados da fé, ou que o casamento está abalado. Porque enquanto a nossa vida está com saúde, a nossa vida está bem encaminhada nos nossos estudos, nós estamos com sucesso profissional, o nosso namoro está relativamente bem, nós nem lembramos dos princípios, dos valores cristãos, e nem lembramos da nossa salvação em Cristo Jesus. A gratidão, ela começa quando nós nos prostramos a Deus, independente da situação que nós estejamos. Esse samaritano me ensina que, ainda que eu receba bênçãos, o meu dever é se prostrar. Ainda que eu receba bênçãos, o meu dever é adorar. Ainda que eu receba bênçãos, o meu dever é glorificar. Independente das circunstâncias, independente das situações. Mas sabe qual que é o grande problema disso tudo? É que o caráter de Deus é tão bom, Deus é tão bondoso, que ainda assim Deus responde às nossas orações. Mesmo o Senhor sabendo da nossa infidelidade, Deus responde às nossas orações, porque Deus, Ele tem um caráter bondoso. Ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel. Ainda que a gente não demonstre amor nas nossas atitudes para com Deus, Ele continua nos amando em Cristo Jesus. Como diz as Escrituras, nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar aqui nessa noite na qualidade de leproso, assim como eu inúmeras vezes me deparo na qualidade de leproso. Inúmeras vezes eu me deparo vivendo a minha vida cristã na rotina, no automático, esquecendo que a minha vida ela começa num relacionamento íntimo. É por isso que eu disse que a história que o reverendo Leandro contou aqui na frente tem tudo a ver conosco. Às vezes, nos declaramos como evangélicos, seguidores do Senhor Jesus e discípulos do Senhor Jesus, mas não tiramos sequer uma hora do nosso dia para clamar e orar ao nosso Deus. Nos declaramos como cristãos, mas nós não nos relacionamos com o nosso Deus. Vivemos como evangélicos na teoria, mas na prática é um fracasso. Se você quer ser um discípulo verdadeiro, um discípulo do Senhor Jesus, você precisa começar a sua vida de relacionamento com Deus. E está aí uma ótima oportunidade para você começar. Amanhã, 5 horas da manhã. Já aproveitei e fiz o merchandise. Está aí uma ótima oportunidade para você se relacionar. Acordar mais cedo e ter um tempo de comunhão e exaltação com o nosso Deus. Quer viver uma vida cristã? Busque a palavra de Deus, leia as Escrituras, medite nas Escrituras e aplique os princípios das Escrituras no seu casamento, no seu namoro, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde quer que você esteja. Não busque a Deus somente na hora que você precisa. Não busque a Deus somente na hora que você estiver apertado. Busque a Deus de forma genuína todos os dias. Nós nos relacionamos com todos, mas nós não nos relacionamos com aquele que deveria ser a nossa prioridade. Quando nós temos um problema, quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma circunstância, a última pessoa que geralmente nós contamos é Deus, e a primeira é a pessoa que está do nosso lado.
são os nossos amigos, são os nossos irmãos, nossos familiares. Ao invés de nós nos prostrarmos, erguer os nossos olhos para os céus e clamar o nosso Senhor Jesus. Ei, eu não estou falando que nós não devemos buscar ajuda. Eu não estou falando que nós não devemos buscar orações, conversarmos uns com os outros. Eu estou falando que Cristo tem que ser a nossa prioridade. Cristo tem que ser o alvo do nosso relacionamento. Cristo tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Não existe pecado sério demais que não possa encontrar perdão para as nossas vidas. Não existe doença forte o suficiente que Cristo não pode nos curar. E se eu e você estamos, talvez, num estádio leproso nessa noite, eu quero te falar que em Cristo Jesus você tem perdão, assim como eu tenho. Em Cristo Jesus você tem vida, assim como eu tenho. Em Cristo Jesus você tem restauração, assim como eu tenho. Em Cristo Jesus você pode ter um relacionamento íntimo com o Pai e desenvolver esse relacionamento íntimo com o Pai, assim como eu tenho buscado diariamente desenvolver esse relacionamento íntimo com o Pai. O meu desafio nessa noite é para que nós não sejamos como os 9 leprosos que pega a bênção e cai fora, mas que nós sejamos como aquele samaritano que, ao pegar a bênção, retornou aos pés de Cristo em alta voz, dando glória a Deus, porque a nossa vida tem que ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque para Ele é a glória eternamente, amém. E eu posso te contar uma coisa? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele vai voltar para salvar e redimir a sua igreja, que se prostra em oração, que se prostra clamando Maranata, que se prostra todos os dias confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. Enquanto eles vêm, eu quero que você esteja em oração no seu lugar.